depositou em mim nesse momento. Também quero agradecer a todo mundo aqui que deu sugestões e de alguma forma com quem eu conversei me ajudou muito na proposta. Eu quero me apresentar, porque algumas pessoas aqui podem não me conhecer. Eu, na verdade, nasci em Niterói, eu não sou capixaba, mas eu moro aqui há 16 anos. Então, eu tenho o Espírito Santo como estado de coração e eu sou mais capixaba do que carioca. E eu prezo muito pela ideia de que a gente pode levar o estado adiante e isso me motiva a candidatura a juniores. Eu faço direito e quando eu entrei na UFES, eu entrei com a ideia de que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a UFES puder nos oferecer. E eu entrei com essa ideia de que eu não queria ser uma aluna mais que ficasse esquentando a cadeira de 7 às 11. Então eu tive essa oportunidade e aí eu entrei na CJA na Gerência de Recursos Humanos. Naquela época ficava junto com qualidade administrativa, né? Então eu pelo menos aprendi muito na questão de gestão de pessoas e um pouco de processos também. Depois eu fui para o operacional e aí eu gerenciei projeto, coordenei projeto, eu dei treinamento de portfólio, eu aprendi muito nessa questão de projetos também, coordenei projeto trainee. E esse ano, junto com o Hugo, a gente fundou a Coordenadoria de MED, que é uma área que busca disseminar mesmo o ideal do movimento e todos os objetivos que ele tem dentro da EJ. No meio disso tudo, eu fiz parte desse time dos sonhos, que foi o Equipe Enege, e ali eu aprendi muito, assim, desde coisa de gestão, mapeamento de riscos, que eu gosto pra caramba, mas também eu aprendi muito a confiar nas pessoas, sabe? Acreditar que uma pessoa que tem o mesmo propósito que a gente, que tem o engajamento e comprometimento, ela é capaz, sim, de fazer algo tão grandioso como foi esse Enege, foi o maior evento de todos os tempos. E assim, a gente volta do Enege super empolgado, assim, e com vontade de fazer muita coisa boa. A gente sentiu realmente a força capixaba ali naquele evento. E eu quero continuar mostrando a força capixaba nas juniores, isso me motiva muito a candidatura. E eu também vejo nas juniores, assim, muitas coisas que a gente cresceu e muitos pontos que a gente também pode melhorar, e eu não desconsidero esses pontos, e acho que muito em questão de comunicação a gente pode trabalhar bastante. E nesse desafio de estar nos juniores e de ser diretora, eu tenho que compartilhar um sentimento que eu tive enquanto eu estava fazendo a proposta. Eu me senti até um pouco bipolar. Vou explicar. Na DMFIM, na diretoria, a gente tem algumas áreas que são um pouco diferentes, assim, em termos de entre si. E aí, eu comecei a escrever sobre financeiro, eu estava lá com os 2 pés no chão, assim, falando de controle, falando de sustentabilidade financeira. E aí depois eu pulei para falar sobre expansão, e você tem que tirar um pé do chão e colocar um na nuvem. E aí, para você poder mostrar mesmo o brilho do movimento, mostrar o quanto vale a pena entrar no movimento e assim conseguir expandir o movimento no estado. E aí depois eu voltei para a regulamentação, que é aquela parte centrada também, que é típico da área, eu sei, eu faço direito, né? Então a gente sabe que é normal mesmo. Então isso me fez entender que a DMFIM ia ter que capacitar a minha equipe, porque eles iam ter que entender esses diferentes perfis e como eles tinham que trabalhar isso com as EJs, com as aspirantes e com as EJs não federadas também. E também, para isso, capacitar essa equipe para gerar um tratamento personalizado, porque a gente está lidando com pessoas diferentes, de EJs diferentes, sejam por cursos diferentes ou mesmo por instituições de ensino diferentes, e isso traz um tratamento personalizado que a gente tem que gerar nas EJs, tem que ser assim. Então, falando mais especificamente das áreas, para financeiro, eu pensei muito em questão de controle. A gente precisa ter esse controle para poder gerenciar esse grande recurso que a gente tem com a perspectiva do Enege chegando. Teve uma herança assim, bem legal que deixou pra gente, que a gente espera, e o planejamento financeiro se mostra essencial para isso logo no início do ano, e também o briefing, que é uma ferramenta para a galera, toda vez na hora de requerer algum recurso, falar a relevância e o retorno desse investimento, que é uma questão muito
com a transparência, com um boletim financeiro frequente, tanto para o Conselho Administrativo quanto para a Rede Capixaba, porque todo mundo tem realmente esse sentimento de que é a federação a minha, eu tenho que saber o que está acontecendo, e também dando suporte às outras áreas. E aqui eu destaquei eventos, que é uma área que demanda muito, e essa foi a minha ideia geral para o financeiro. Na área de expansão, eu entendo que a gente precisa, para expandir, gerar o sentimento médio, e isso através de eventos no interior. Por quê? Porque a gente tem dois polos muito grandes, que é São Mateus e Alegre. E eu acho que a gente capacitando ali, integrando e alinhando com o evento, a gente consegue gerar esse sentimento. E também reconhecendo as EJs que entendem que não é só a federação que tem essa função, mas eu, enquanto EJ, também preciso disseminar o movimento. Então a gente cria o prêmio EJ Embaixadora do MED justamente para isso. Também, nessa linha de tratamento personalizado, é a ideia de tratar as aspirantes com um estudo prévio, para que eu consiga realmente ter essa coisa personalizada. Além disso, buscar uma agenda mais próxima, mais frequente, encontros mais frequentes, para a gente não perder o vínculo com elas. E representatividade diante das instituições de ensino superior, que são, assim, aliados nossos em termos de expansão. Na parte de regulamentação, eu penso muito que a gente tem que continuar com a ideia do CLJ, que foi muito bem esse ano, a gente conseguiu resultados bons com as nossas EJs esse ano, mas também avançar. Então, buscar EJs que já estiveram federadas, que podem se federar novamente, e outros que estão aspirantes, a gente tem condição de fazer um trabalho legal com elas. E também tirar essa ideia de que o CLJ é aquele bicho de 7 cabeças. Tem que ser um processo para as EJs, porque é importante, porque é fundamental a EJ ser regularizada. Então, se a gente tira essa ideia, disseminando a importância do CLJ e como a gente consegue fazer para emitir todos os documentos necessários, tudo, a gente tem um trabalho bem legal. Eu penso em fazer isso através de treinamentos, cartilhas informativas e vídeos tutoriais. Além disso, o acompanhamento com as EJs no período de coleta tem que ser maior ainda, tem que ser mais próximo. E antes mesmo desse período chegar, eu acho que é válido a equipe de regulamentação traçar um plano de ação junto com as EJs para, em cima de cada documento, fazer essa metodologia 5W2H. E aí a gente consegue ter um resultado muito bacana, eu acredito. Eu sei que 10 minutos é coisa pouca para falar de toda a proposta, eu sei que todo mundo aqui leu, e quem tiver dúvida, por favor, me pergunte mais agora e mais tarde também. E assim, eu vou encerrar com essa frase que uma professora me escreveu quando eu estava no 3º ano. Eu podia estar encerrando com Steve Jobs ou alguém muito top, que eu nunca conheci nem vou conhecer, um cara que provavelmente já morreu, por mais excelente que seja, eu encerro com ela. Que é o seguinte: gosto de pessoas que aceitam desafios e que dedicam a vida que têm em nome da construção da vida que desejam. Parabéns por você ser você. E é isso que a gente faz todo dia no Movimento Presa Júnior. A gente sacrifica muita coisa que a gente quer, que a gente gosta, por causa de um propósito maior. E é por causa dessa disposição que eu tenho que eu estou me candidatando agora. Muito obrigada.